Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. A relação entre o Vasco e o zagueiro Manuel Capasso chegou a um ponto sem volta, e a confirmação disso veio na forma de declarações fortes do técnico interino e diretor técnico do clube, Felipe. Após o empate contra o Operário, em Ponta Grossa, Felipe não poupou palavras e afirmou, sem rodeios, que não gosta do jogador e que ele está definitivamente fora dos planos do clube. A fala repercutiu de imediato e levantou questionamentos sobre os bastidores dessa ruptura. Se o Capasso fosse esse grande zagueiro que dizem, ele não teria saído do Vasco, disparou Felipe, revelando um clima de desgaste e distanciamento entre as partes. Mais do que uma simples escolha técnica, a fala expôs um cenário de decisões internas que culminaram no afastamento do defensor. Capasso retornou ao Vasco no início da temporada após um empréstimo de sucesso ao Olímpia, do Paraguai, onde foi campeão nacional. Mesmo assim, desde o primeiro momento, a diretoria deixou claro que não contava com ele para o ano. O plano era negociá-lo na janela de transferências e recuperar parte do investimento de R/Cifrão 10 milhões feito em 2023. 3 propostas foram feitas, de clubes da Argentina, Rússia e Uruguai, mas todas foram recusadas pelo jogador, que optou por permanecer, mesmo sabendo que não teria espaço. Internamente, a percepção é de que Capasso se acomodou com o contrato em vigor até o fim de 2025 e se recusou a colaborar com os planos do clube. Além da avaliação técnica e da questão contratual, o comportamento do zagueiro nas redes sociais também gerou incômodo. Em diversas ocasiões, ele postou fotos de suas boas fases no Olímpia ou momentos antigos no Vasco, quase sempre após resultados ruins da equipe carioca. Depois da declaração de Felipe, Capasso reagiu com uma nova provocação, publicou uma imagem segurando a taça do Campeonato Paraguaio, como forma de se afirmar diante da crítica. Esse tipo de atitude foi mal visto pela diretoria e pela comissão técnica, que passaram a considerá-lo uma influência negativa no ambiente. A decisão de não integrá-lo mais ao grupo principal foi tomada meses atrás, reforçando a posição de que sua saída é apenas questão de tempo. A situação ainda se complica por questões burocráticas. Como Capasso veio de um clube estrangeiro, ele precisava ser relacionado em pelo menos um jogo do Campeonato Carioca para manter a possibilidade de ser transferido a outro clube brasileiro fora da janela internacional. Por isso, ele foi inscrito no clássico contra o Botafogo, mas não chegou a entrar em campo. A diretoria, no entanto, não conta mais com ele, independentemente de quem seja o próximo treinador. O entendimento é claro, entre apostar em um atleta que não quer sair e não colabora, e dar espaço a jovens da base, a escolha será sempre pelos garotos. Nomes como Lincoln e Luiz Gustavo já vêm recebendo atenção especial. Com apenas 16 partidas disputadas e nenhuma vitória na Série A desde que chegou ao clube, Capasso não conseguiu justificar o investimento feito. Foram 9 jogos pela elite do Brasileirão, com 7 derrotas e 2 empates, além de 2 gols marcados. Diante do cenário atual, a diretoria entende que forçar sua permanência é improdutivo, e a prioridade é negociá-lo antes que ele possa assinar um pré-contrato e sair de graça a partir de julho. Com o elenco de 2025 já se estruturando com novas opções para a defesa, Capasso se torna uma figura cada vez mais distante dos planos do Vasco. O desfecho dessa história parece inevitável, mas ainda deixa no ar a pergunta, por que um zagueiro em boa fase em outro país se tornou persona non grata em São Januário? Em um clube marcado por glórias e histórias que atravessam décadas, o Vasco parece ter perdido algo fundamental, o bom futebol. O time, que já encantou o Brasil com sua garra e talento, hoje se vê afundado em uma crise de identidade que vai muito além dos números e das derrotas. A recente polêmica envolvendo o zagueiro Capasso é apenas a ponta do iceberg de uma sequência de escolhas equivocadas e um ambiente cada vez mais afastado do futebol de qualidade que os torcedores ainda esperam ver. Com promessas não cumpridas, decisões apressadas e um elenco que parece mais um conjunto de peças desajustadas do que uma equipe, o Vasco caminha para um cenário preocupante. A morte do bom futebol vascaíno não é fruto de um único erro, mas de uma sucessão de falhas estratégicas que engoliram o clube ao longo do tempo. Do investimento questionável em jogadores como o Capasso, que nunca corresponderam em campo, às decisões gerenciais que priorizaram acordos financeiros em detrimento de uma verdadeira renovação técnica, o clube parece ter perdido o rumo. Em meio a escolhas desastrosas e uma falta de visão a longo prazo, o Vasco agora é uma sombra de seu antigo eu, tentando, em vão, se reinventar a cada temporada, mas sem encontrar o caminho de volta à excelência. E o que resta para os torcedores? A amarga sensação de que o bom futebol, aquele que conquistou corações e títulos, talvez nunca mais volte. O atual momento do Vasco é um reflexo amargo da decadência de um clube que já foi sinônimo de grandes conquistas e futebol envolvente.
A cada temporada, a sensação de que o time se perde mais no caos é cada vez mais presente, como se a essência de um futebol vibrante e vencedor tivesse sido deixada para trás. A falta de um planejamento claro, aliada a contratações de jogadores que não entregam o esperado, expõe a fragilidade de uma gestão que parece cada vez mais distante das expectativas da torcida. O caso de Capasso é apenas mais uma peça em um quebra-cabeça de decisões equivocadas e erros que já se acumulam há algum tempo, fazendo com que o bom futebol do Vasco se torne uma lembrança distante, quase impossível de ser resgatada. Dentro de campo, o time parece perdido, sem identidade e sem conseguir recuperar a confiança dos seus torcedores. As promessas que surgem ao longo dos anos se transformam em desilusões, e o que deveria ser um projeto de reestruturação parece cada vez mais um labirinto sem saída. Em vez de evolução, o clube parece caminhar em círculos, com um elenco desorganizado e decisões administrativas que não fazem sentido no cenário competitivo atual. O Vasco, que já foi uma potência do futebol brasileiro, hoje é uma sombra de si mesmo, com sua história gloriosa cada vez mais distante e uma torcida que só resta lamentar o que poderia ter sido, mas não foi. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre o atual momento do clube? A cada nova temporada, vemos um time sem alma, sem a garra que tanto marcou a história de São Januário. Será que a gestão atual está sabendo conduzir a grandeza de um dos clubes mais tradicionais do Brasil? Ou será que estamos apenas assistindo ao triste fim de uma era de excelência no futebol? O Vasco, que já encantou com seu futebol irreverente e suas grandes conquistas, agora parece estar perdido em um mar de incertezas. Qual é o seu sentimento vendo tudo isso de fora? Você acredita que ainda há tempo de reverter a situação ou o time se afasta cada vez mais das suas raízes? A torcida do Vasco, que sempre esteve ao lado do time em momentos de glória e nas adversidades, agora se vê diante de um dilema: o que fazer quando o clube parece não ter mais o espírito vencedor que o fez brilhar? O que está faltando para que o Vasco reencontre sua identidade e, quem sabe, retorne aos seus tempos de glórias? É a hora de ter mais paciência com a gestão ou de cobrar mudanças drásticas? Você acredita que a diretoria tem um plano real para o futuro, ou estamos assistindo a uma série de decisões erradas que só aprofundam a crise? As respostas para essas perguntas estão nas opiniões de quem mais entende de Vasco, os torcedores. Não é só dentro de campo que o clube precisa de soluções. A relação entre diretoria, comissão técnica e elenco também parece estar fragilizada, e isso tem impactado diretamente no desempenho da equipe. O que os vascaínos esperam de seus dirigentes agora? O que precisa mudar para que o time volte a ser aquele que tanto orgulhou sua torcida e conquistou o Brasil? Estamos diante de um ponto de virada ou o Vasco está fadado a viver à sombra de um passado glorioso? Sua opinião é fundamental para entender se ainda há esperança de recuperação ou se o bom futebol do Vasco realmente morreu. O que você pensa sobre tudo isso? Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.